They aren't racists. Is your party just about migration? Assolutamente no. Noi siamo tacciati di questa cosa, che è una cosa probabilmente molto vecchia, ma tanto vecchia, non recente. Non siamo assolutamente un partito razzista, assolutamente, è smentito dai fatti quotidiani del nostro vivere quotidiano, del nostro fare politica. Noi vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione, ma non escludendo, trovando una soluzione a tutta la tematica, perché noi siamo inclusivi e lo abbiamo dimostrato in tanti modi. Whatever its record on immigration, it's not hard to find examples of how the government's anti-migration rhetoric conflicts with economic reality. Hello. Good morning. Hello. Hi. Vincenzo Saccone, an Italian brought up in England, moved here to set up a kiwi fruit farm just half an hour outside Rome. But Italians are having fewer babies. The population is aging and becoming more urbanized. So, like Pedro, the restaurateur, he struggles to find labor, at least legal labor. But the problem is they don't like working in the farms, probably, the Italians. That's the biggest problem. So what you want is easy immigration. That's it. The bureaucracia is the one that stops us. And then we have all the, when we are picking, all the Italian government sends the inspectors to, and if they catch you, they close your farm. You're joking? No, Really? Is that serious? Really, that is serious. It's 6,000 euros of a fine for every extra community, and then they block you until you pay all the fines. You cannot pick. So what happens if you can't fix this shortage of staff? What happens to the farm and your business? Yes, we're in difficulty. We can't pick. If we need, it takes, instead of a week, it will take a month, and then the fruit goes mature. That's the problem. And they don't understand this, but you know, because then you have to get guys who are with no permission or something to come and work. You have to go the other way. Zishan Ahmed, one of Vincenzo's workers, has all his papers now. But like many, after fleeing his home country, Pakistan, he took an expensive, dangerous, and unauthorized journey via Iran, Turkey, and a boat to reach here 3 years ago. 20-30 giorni, arriva a Aran, dopo arriva a Istanbul, tutto paga soldi, arriva a Istanbul, dopo arriva a Italia dentro la barca. 8 giorni sta dentro barca, senza mangiare, senza niente. Dopo arriva qua a Italia, barca prende pulizia da mangiare, da tutto cose, molto bene, da casa. Mo dai casa famiglia, 3 anni sta a casa famiglia, dopo arriva quello, senda un giorno di lavorare. Dopo visto qua principale molto bene, parla bene, imparato me tutto cose, lavora così. Mo sta 3 anni sta insieme lui, già fatto tutto cose bene, patente ce l'ha, pure macchina ce l'ha, tutto cose ce l'ha, pure lavora capisci molto bene, kiwi, mo sta molto bene. As the European elections approached, centre-left parties knew talking about immigration meant letting the far right set the agenda, even though the economic case for it seemed obvious. Why aren't politicians simply honest and tell us we all need immigration? Because the other option is easier. You need to have politicians that look at the long term to have this kind of approach. What is easy instead in the short run to say we're against immigration because these people are coming here, they are eating what you are supposed to eat, they're taking jobs away from you. And so the easy way is to say, for many politicians, that the only solution is just to close borders and that's it. Now, of course, you need to have a regular immigration. That's the point. People that come in irregularly is a problem. There were protests in April 2024 when the EU Parliament approved new rules making it harder to enter Europe and easier to send back failed asylum seekers.
a sign the far right was already exerting an influence on policy, but also a recognition that reducing immigration needs Europe-wide coordination. In recent months, far-right leaders have put on displays of unity like this one in Spain. But can they now work together to change Europe? There are red lines in Europe, and some of these right-wing parties are on this side of the red line. Others are on the opposite side on the red line. And this makes it very difficult for these parties to work together. Now, what they can do is to create veto blocks, also together with the European People's Party. So there is the possibility for them to work to block things they don't like. For instance, on environmental policies. So there might be in the coming European Parliament a veto right-wing majority comprising the far right, the right, and the center right. What they cannot do presently is to work together, so to create a positive majority. L'extrême droite est une force extraordinaire pour dire non. Non au monde tel qu'il va, non au progrès, non à l'Europe, voilà, non à l'économie globalisée. Très bien, ça, elle sait faire. Mais elle dit oui à quoi? Vers où l'extrême droite veut-elle emmener les peuples européens, sauf à les faire revenir au monde d'avant, c'est-à-dire au monde des années 30, au monde des nations qui étaient repliées sur leurs intérêts nationaux et qui se sont affrontées. When Italy turned sharp right 2 years ago, there were fears it was returning to its fascist past. Those fears have not been realized so far, but the growth of the far right in a host of other countries is posing similar questions, including Portugal. This is our country. It's not for people who don't like their lives there. Come here and do whatever they want. No. And if they want to come here, they have to work. And you have to respect our culture. It's not you go to the Lisbon downtown and you see like it's Bangladesh, you know. It's not Bangladesh, it's Portugal. Germany. Your critics will say you're a bunch of Nazis. You are, aren't you? Nein, wir sind keine Nazis. Denn wenn Sie sich anschauen, was Nazis gemacht haben, Nazis haben andere Länder überfallen. Wir stehen hingegen für einen friedlichen Ausgleich und für eine Vermittlungsrolle statt für eine Beteiligung an Kriegseinsätzen im Ausland. Ja? And France. Does all this debate around immigration make you feel ashamed to be French? I'm not ashamed to be French, but I'm ashamed of my country. I have to say sometimes when I'm abroad and people ask me, things about my country, I say I didn't vote for them because it's so sad. It's those countries we visit next time. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros.
não por outros motivos, o discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa liberdade que eles defendem, a liberdade de extirpar qualquer diferença, a liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. Moraes também defendeu a regulamentação para combater a disseminação de discursos antidemocráticos. Pelo resto do mundo, nós não podemos falar, mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as big techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. Em memória aos ataques aos prédios dos três poderes da República, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma roda de conversa com participação dos servidores e colaboradores que atuaram na limpeza e reconstrução das instalações depredadas. Também foi lançado um site com todo o histórico daquele dia. Reconstrução, memória e democracia definem o hot site lançado na abertura do evento. Nele estão informações que vão desde os ataques e a destruição do prédio até o processo de reconstrução e a responsabilização daqueles que invadiram e depredaram as instalações da corte. Ele conta um pouco tudo o que aconteceu naquele dia, as primeiras reações que foram adotadas ali ainda sobre a liderança da ministra Rosa Weber, o processo de reconstrução e também a restauração dos ambientes e das obras que foram depredadas. Servidores e colaboradores que atuaram na limpeza, reconstrução das instalações e na restauração das obras destruídas contaram suas experiências. Aquela retórica de que tinham patriotas aqui, senhoras, pessoas lutando pela liberdade, eu tenho que conversar com todo mundo que trabalha comigo na secretaria, porque a gente tomou pedrada, gás, soco de pessoas que não eram dessa natureza. A vistoria do prédio era uma cena de guerra. Eram marcas de sangue, marcas de bomba, queimaduras no carpete, tubulações expostas, tudo inchado porque estava o sistema de incêndio. Então, era uma cena de guerra. E por onde eu olhava, eu via trabalho sem fim para fazer. Logo assim que a equipe pôde entrar, todos os fragmentos de peças e objetos danificados foram recolhidos, identificados, fotografados e levados ao laboratório de conservação. Foi muito difícil, a gente trabalhou incansável, porque era dia, era tarde, a gente não tinha hora para parar. Mas conseguimos limpar em tempo, conseguimos. A gente pensava até que não ia conseguir, né? Mas com a ajuda dos desencarregados, cooperagem, né, nós conseguimos limpar no tempo hábil. A juíza ouvidora do STF, Flávia Carvalho, destacou a importância de não deixar a data ser esquecida. Ainda que o Supremo tenha sido reconstruído, aquela lembrança de horror precisa voltar, ainda que seja uma lembrança de horror. Para quê? Para que a gente continue tendo horror àquele dia, horror àquele episódio, para que aquele episódio nunca mais se repita, para que o tempo não apague o horror que nós sentimos, que todos nós nos lembramos onde estávamos e nos lembramos o horror que tivemos diante
daquele dia, que essa memória permaneça viva em nós, para que nós possamos nos manter defensores e defensoras da democracia. Já o ministro Gilmar Mendes afirmou que o ataque não foi um movimento espontâneo de pessoas. Também disse que é preciso repensar o papel dos militares no arranjo político. Devemos debater com coragem qual é o papel dos militares em nosso arranjo político, regulamentando como deve ser feita a eventual transposição entre os cargos típicos dos militares e aqueles voltados à representação democrática. Há projetos em andamento no Congresso que objetivam alcançar um equilíbrio nessa matéria, preservando as Forças Armadas como instituição fundamental para a defesa da pátria, mas evitando a militarização da administração e a politização dos quartéis. O ministro Alexandre de Moraes relembrou o que chamou de cronograma golpista e afirmou que a causa desses eventos está evidente nas redes sociais. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram, porque é essa a liberdade que eles defendem, a liberdade de extirpar qualquer diferença, a liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. Moraes também defendeu a regulamentação para combater a disseminação de discursos antidemocráticos. Pelo resto do mundo, nós não podemos falar, mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as big techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. O vice-presidente do Supremo no exercício da presidência, ministro Edson Fachin, encerrou o encontro agradecendo o empenho de todos na reconstrução do STF e na defesa da democracia. Esses ataques brutais de 8 de janeiro impactaram a todos, alguns em menor, outros em maior grau. Por isso, a proposta de uma roda de conversa, em que podemos parar um